Amigas e amigos, se tudo é escândalo, nada é escândalo. Esta é a fórmula da direita para lidar com esta crise política, esta crise de poder deles. É importante que a gente não caia nessa esparrela, nesta pregação sistemática da mídia de que esta crise política é algo abstrato, algo que surgiu do nada, surgiu por acaso, caiu do céu. Essa crise política é derivada da crise econômica. Não faz sentido o inverso que a mídia prega, que a mídia diz que é. A equação é a crise econômica gera a crise política. A mídia faz isso porque ela precisa fazer a manipulação política ideológica dentro da lógica do golpe. É como aqueles desenhos que tinha em tempos passados, que a gente olhava, via uma figura, apurava a vista, via em 3 dimensões. A mídia apresenta tudo de maneira rápida, em flashes, com comentários, né, o show da notícia, exatamente para que o povo não apure a vista e enxergue nas 3 dimensões. É isso que é manipulação política e manipulação ideológica. Teve até um colunista deles aí que escreveu que a classe política brasileira é viciada em corrupção. A manipulação política é isso aí. Classe política? O que ele tenta dizer que a classe política... Isso é uma pregação da mídia, é importante que se diga isso. Ele tão somente expressou o que a mídia vem fazendo de outras maneiras. Ele foi mais explícito. Classe política, eles tentam isolar o presidente, os ministros, os deputados estaduais, federais, os vereadores, os senadores, e dizer isso aqui é a classe política. Classe política são eles. Eles estão representados lá no que eles chamam de classe política. Os trabalhadores pertencem a uma outra classe política. É outra classe social, que agora a gente pode dizer que os trabalhadores estão precariamente representados no parlamento. Com o governo golpista, a classe política deles, dos capitalistas, assumiram o poder, o projeto neoliberal. Essa que é a diferença. Os trabalhadores estão lá sendo representados por uma bancada que faz a resistência à aplicação do projeto neoliberal. Se não bastasse isso, basta a gente olhar também os exemplos da história. A história está repleta de exemplos nesse sentido de crise econômica gerando crise política, não só no Brasil. Os processos das guerras mundiais que geraram o poder do nazifascismo. Os elementos são os mesmos. Evidentemente que não dá para dizer que isso vai se repetir agora, mas os elementos são os mesmos. Os elementos do golpe agora são os mesmos elementos do golpe de 64. Como eu disse, eu estou estudando esse período e as semelhanças são muitas. Inclusive o papel da mídia. Fizeram ali uma guerra entre os dois gangsters históricos da mídia brasileira, que é o Assis Chateaubriand e o Roberto Marinho, para fazer emergir esse império do Grupo Globo com negociatas. E que é isso que a gente está vendo aí, esse império, mais de 100 empresas, uma imbricada na outra, ninguém sabe onde termina uma, começa a outra, para fazer rolo fiscal, e servir a esse propósito, que é o propósito do golpe. Quem tem dúvida de que o Grupo Globo é o principal esteio político do golpe atual? E em torno do Grupo Globo tem toda a mídia, o cartel midiático. É importante também a gente recordar que a América Latina foi laboratório do projeto neoliberal. Eles tentaram em 2 etapas aqui, dois métodos de aplicação do projeto neoliberal, 2 levas. A leva, para a gente exemplificar rapidamente aqui, o Brasil do Collor, depois o Brasil do Fernando Henrique Cardoso. Primeiro conduzido pela dupla anglo-saxã Margaret Thatcher e Ronald Reagan, a segunda com o Bill Clinton e o Tony Blair. E o que a gente viu foi esse desfile de roubalheira, esse desfile tenebroso de corrupção, de inépcia administrativa, que depois o povo despachou tudo isso com as eleições de governo de esquerda aqui na região, com manifestação, expressões de pesar e sentimentos da mídia, porque era exatamente o contrário do projeto deles. Eles sabem que hoje eles não teriam como resgatar tudo isso a não ser por esses métodos golpistas. Lá no passado, a gente teve até presidente fugindo pelo telhado do Palácio Presidencial, como foi o caso da Argentina. Outros indo se abrigar nas asas do regime norte-americano, o presidente do México, da Bolívia, neoliberais. O projeto neoliberal resultou nisso. Agora eles só podem resgatar tudo isso, tentar uma terceira fase de aplicação desse projeto com esses métodos. Com os métodos das tensões sociais na Argentina, na Bolívia, no Equador, na Venezuela, golpe em Honduras, golpe no Paraguai, golpe no Brasil. O Brasil não está isolado do sistema da crise mundial. É importante que a gente tenha isso em consideração, porque o Brasil é uma das principais economias do mundo, é a casa de força da região.
Para onde vai o Brasil, já se dizia, vai o restante da América Latina. Por isso que tem essa guerra aqui no Brasil contra a esquerda. Ou as eleições no Brasil são diferentes das eleições nos Estados Unidos, na Europa, ou as eleições da plutocracia, do poder econômico, do projeto neoliberal, que é o dinheiro gerando dinheiro, os grandes conglomerados inseridos nesta lógica do dinheiro, né, essa massa de dinheiro que vaga pelo mundo destruindo soberanias nacionais, destruindo estruturas sociais democráticas, atacando os direitos dos povos. No Brasil compram inclusive sistema eleitoral. Lá não é diferente daqui. Essa crise política está inserida em tudo isso. Essa é a dinâmica da crise mundial, da crise brasileira inserida na dinâmica da crise mundial. O João Santana falou isso no depoimento que ele deu para o Sérgio Moro. Ele disse: Excelência, tem caixa 2 nos Estados Unidos, na Europa, assim como tem no Brasil. Ou seja, eles compraram tudo, os conglomerados econômicos compraram tudo, dominam tudo, a plutocracia domina tudo, hein? E compraram também o sistema eleitoral. Então eles precisam destruir esse sistema eleitoral para ver o que eles vão pôr no lugar. Evidentemente que isso ainda não está claro, não dá para saber exatamente o que vai acontecer, mas o caminho é esse. A saída agora seria pela esquerda. Por isso que eles atacam de maneira insana, violenta, sem escrúpulo, o ex-presidente Lula, porque o ex-presidente Lula representa esse projeto democrático, popular, progressista, não só no Brasil. Porque as coisas são mais ou menos evidentes, né? Porque lista de Fachin, lista de Janot, na verdade a lista do Fachin é a lista do Janot, ele simplesmente fez ali uma triagem, né? Que esse pode, esse não pode. Isso vai cair aí na manipulação, eles vão utilizar de acordo com as conveniências deles, mas o alvo é o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Por isso que o Sérgio Moro abriu tudo, né? Um show midiático, com vídeos inclusive. É só olhar o tempo que a mídia dedica para atacar o Lula e o tempo que ela dedica para falar do restante, dos outros. Eles vão claramente se utilizar de tudo isso, desse show midiático, para ir para cima do ex-presidente Lula. Isso é evidente, isso é lógico, faz parte de toda essa lógica que eu falei aqui. Porque é simples, né? Vai lá os delatores e dizem: isso aqui é caixa 2, isso aqui foi pedido de propina. Agora, quem vai investigar tudo isso? Eles podem pegar ali uma planilha que seja absolutamente legal, com justificativa, como a defesa do Lula vem fazendo. Esse aqui foi doação para o Instituto Lula, assim como teve doação para o Instituto Fernando Henrique Cardoso, doação para isso, para aquilo, inclusive para a Folha. Tem ali a Folha de São Paulo, um evento da Folha patrocinado pela Odebrecht. Eles pegam tudo, esse aqui foi propina para o Lula, esse aqui propina para o PT, propina para o Palocci, propina, não sei, para Dilma, não sei mais para quem. Agora a Globo vai investigar isso? Vai levantar o dinheiro? Cadê o dinheiro? Quem gastou? Quem recebeu? Para onde foi? Depositou aonde? Gastou com o quê? Comprou o quê? Cerveja? Televisão? Computador? Enfim, que gastou? Onde gastou? Quem vai investigar isso? Querem saber? Ninguém. Isso vai ficar aí. O Lula tem 12 inquéritos lá que eles vão se utilizar. O inquérito lá do Fachin, Janot, né, que eles vão se utilizar disso para fazer as manipulações, mas o centro chama-se Operação Lava Jato. Essa tal do combate à corrupção, esse partido único do golpe que eles criaram. O que vem a ser corrupção exatamente? Outro conceito lá, que aquele colunista disse que a classe política é viciada em corrupção. Corrupção? Qual corrupção? O Sérgio Moro está em cima de um tapete, que debaixo dele tem nada mais, nada menos do que a Operação Banestado, a Operação Zelotes, a Operação Maringá. Isso não é corrupção? E o Caixa 2, a corrupção verdadeira do Caixa 2, o que está por trás da corrupção, desvio de verbas, propina e tal, o que eles apuraram? Qual é o resultado concreto de tudo isso? Alguém acha que agora eles vão... Nunca trabalharam nisso? Trabalhar não é com eles. O negócio deles é show na mídia, são os artistas da Globo. O que eles apuraram até agora de corrupção de Caixa 2? Qual foi o resultado concreto? Se alguém tiver alguma coisa aí, apresente. Faço aqui esse desafio. E acham que eles vão fazer isso agora? Evidentemente que não. Olha, a empulhação, manipulação ideológica é o golpe. Essa lógica da crise econômica gerando crise política e a forma como eles tratam isso. Só com totalitarismo, autoritarismo, manipulação, enfim, todos esses métodos que a gente está vendo aí. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.